Fala pessoal, bom dia! Estamos aqui em mais uma live da KSC e hoje nós temos um convidado ilustre. Muitos de vocês já o conhecem, ele já está no mercado aí há mais de 20 anos, trabalhando por várias empresas. Hoje ele está na ICDI e a gente vai falar um pouquinho hoje de soluções aqui do Scanshare. Romão, por favor, se apresente, meu amigo. Obrigado, Cauã. Bom dia, pessoal, tudo bem? Rodrigo Romão falando. Prazer estar aqui com vocês na primeira do ano, que a gente está fazendo junto com o nosso grande parceiro Catum, Cauã, todo mundo que está aqui atrás, Thaís, Lucão, todo mundo que está prestigiando a gente, obrigado. Flavito também, trabalha com a gente lá na CDI, está aqui com a gente, vai ajudar na apresentação. Grande prazer e vamos ver se a gente consegue dar um bom start aí para 2023, pessoal. Obrigado, Romão. O intuito dessas lives, pessoal, é a gente sempre conseguir trazer relevância para vocês, conseguir trazer um potencial de novas soluções, trazer novos negócios para as revendas, né? A gente sabe que cada vez mais esse mercado é muito competitivo e a gente tem que criar soluções, criar alternativas com coisas que já existem, né? A gente precisa entender que tem vários equipamentos no mercado e que a gente consegue, de certa forma, criar uma sobrevida, que a gente consegue reutilizar esses equipamentos. Então, hoje, trazendo aqui o Scanshare, trazendo uma solução, o Romão vai conseguir falar com propriedade. Nós temos aqui também o Flávio Mendes, aqui eu queria agradecer ele, a toda a equipe da ICDI, Danilo, a turma que está aí no back-office aí, para a gente poder mostrar para vocês que existe um caminho. E nós estamos trilhando isso junto. Mas antes de passar a palavra para eles, que são os especialistas que vão falar da solução, gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, acessem as nossas redes sociais, tanto da Catum, quanto da KSC, quanto da ICDI. É muito importante, esse público é muito importante para que a gente possa sempre trazer a todos os meses as nossas lives, trazendo conteúdo diferenciado, trazendo soluções para vocês, para que vocês possam cada vez mais melhorar a oferta dos nossos produtos aí. Romão, é com você, vou passar a palavra para você. Flávio, fique à vontade. Obrigado, gente. Vamos lá. Bom, pessoal, antes de mais nada, nosso grande objetivo aqui é mudar a relevância ou aumentar a relevância que vocês têm em relação aos projetos que vocês têm hoje na rua com os seus clientes. Máquina por máquina, a gente sempre fala isso, não é novidade, né? Máquina por máquina, você acaba sendo muito frágil, né? Na sua permanência, na sua renovação e até nos preços. Então, o Scanshare, ele vem para dar uma sobrevida para equipamentos que têm idade avançada, mesmo os que não permitem embarque. Ele vem como um canivete suíço. Conceitualmente falando, ele parece com muitos produtos que talvez vocês já viram, mas eu acho que a amplitude dele tem trazido alguns diferenciais interessantes para nós, tá? Qual é o limite? Na verdade, o limite está na imaginação de quem desenha isso, na sua arquitetura mental, não está no produto. A gente sempre fala isso, alguns parceiros que estão aqui vão lembrar. É muito mais importante como fazer e como o processo foi pensado do que efetivamente a ferramenta. A ferramenta de captura de documentos, ela precisa ser um meio que transporta aquilo que você pensou em realidade, tá? E aí, pela amplitude, pela profundidade que o Scanshare traz para nós, a gente tem conseguido implementar todas essas imaginações que a gente tem tido com os nossos clientes. O limite está aí, o limite está na sua imaginação. A gente tem embarcados, a gente tem embarcados com scanner, inclusive, não necessariamente com multifuncionais. A gente tem folders, que é para poder aproveitar funções nativas dos próprios equipamentos que não têm embarcado. Nós temos repositório light e avançado. Lembrando que a gente dividindo a pirâmide de repositórios, você vai ter sempre o topo da pirâmide, que são aqueles produtos quadrante Gartner, produtos que são bem avançados, que têm o seu valor e que precisam ou exigem uma maturidade maior do cliente. Nós estamos sempre atuando na base e no meio da pirâmide, fazendo com que vocês tomem gosto por receita de scanner, que vocês passem a cobrar scanner onde de repente não cobram, sejam diferentes, né? Fazer receita com outras coisas que ou não cobram, ou fazer com novos produtos ou novas soluções dentro do cliente, aumentando a relevância lá no contas a pagar, né? O cara que vende sua impressora está com a relevância lá embaixo, algo que pode fazer parte do dia a dia do cliente, parte de processos mais relevantes, a relevância dele sobe lá no contas a pagar também. Client Web, o MR, o CR, ICR, tudo isso o Scanshare já tem. Então, sem muito mais, porque quem me conhece sabe que se deixar eu falo bastante, vamos chavear aqui para a gente colocar na prática. Essas lives da Catum têm o objetivo da gente ser prático, né? Então, vamos cambiar aqui para a tela, pessoal. Isso. Ô, Mas, Flavito, vamos lá.
Pode começar a compartilhar a tela, e é justamente isso. O nosso objetivo aqui é conseguir trazer essa solução de uma maneira mais aprimorada, de uma maneira onde você pode aproveitar o recurso já existente e a gente pode melhorar essa oferta, né? Criando um dinamismo. Sabe uma coisa que é bacana, enquanto o Flávio está colocando lá na tela para gente? Explica o que que é OCR. Muitas pessoas conhecem essa sigla, mas não sabem o que que é o funcionamento de um OCR, o que que é isso Sim. hoje. Explica para o pessoal. Vamos lá. Pessoal, isso aí vocês devem ter, estão se deparando, pelo menos aqui para a gente, nós temos nos deparado bastante com demandas sobre OCR, né? Então, o OCR nada mais é do que reconhecer, né, fazer o reconhecimento dos caracteres e deixar aquele PDF ou aquele documento editável ou que você possa usar aquelas palavras que lá estão. Então, normalmente um PDF que não é pesquisável ou não é um PDF-A, por exemplo, ele é quase que uma imagem. Você não consegue aproveitar nada daquilo, você não consegue extrair nada daquilo. Quando você osseriza o documento, não só transformar em Word, por exemplo, que é possível, mas em um PDF A, por exemplo, que é pesquisável e segue compliances de padrões ISO, tá? Você acaba podendo usar aquelas informações que lá estão naquele PDF efetivamente, tá? Então, vocês podem ter se deparado bastante com isso. Isso são características de mercado, de equipamentos que tem ou não tem. É possível pôr em alguns, tem custo de licenciamento, até de hardware, às vezes precisa de uma memória, etc. Então, a gente tem trazido soluções de software para que você não precise e dê sobrevida àqueles equipamentos que não têm essa possibilidade, tá? Então, isso é o CR. O OMR é reconhecimento de marcas, né? Então, o exemplo mais aberto aí, o mais simples que a gente Acho que é pode a dar loteria, é né? a loteria, provas, gabarito, né? São as mais utilizadas e o ICR, que é reconhecimento de manuscrito. Isso a gente tem que tomar bastante cuidado para a gente não achar que a gente vai escrever de letra corrida e a gente vai acertar Imagina o tudo, né? médico e a gente achando que vai ter o ICNR ali fácil, que O vai ICR. reconhecer. A gente toma bastante cuidado. Eu, para ser bem honesto, o que eu já tive de experiência durante a carreira de ver projetos, não evito esse tipo de projeto de verdade, mas o ICR tem projetos que eu já participei de ver, né, de conhecê-los, com 60% de assertividade. Então é baixo, né, porque depende muito da escrita da pessoa, mas existe essa necessidade. Temos alguns projetos com isso fora do Brasil, mas honestamente o OCR e o OMR são os que mais estão em evidência aqui no nosso mundo. Tá. Antes da gente passar ali para a tela que o Flávio já está projetando, pessoal, se inscrevam nas nossas redes sociais. Eu sei que está aparecendo youtuber aí, famoso, mas a gente precisa disso. Esse motor aqui é o que nos faz fazer essas gravações, trazer conteúdos interessantes e desenvolver esse conteúdo para vocês. Thaís, Lucas, se tiver alguma coisa no chat, por favor, nos avisem. A gente vai fazendo aqui as intervenções. Vamos montar a tela ali? Vamos lá. Vamos começando explicando aí. Bom, vamos lá, pessoal. Como a gente falou de prática, né? A gente preparou dois fluxos aqui, como a gente tem efetivamente 30 minutos, a gente não quis complicar muito. E a ideia, de novo, reforçando sempre essa cabeça de canivete suíço, essa cabeça de profundidade. A gente colocou aqui dois fluxos. Acho que tem alguém com o microfone aberto, mas tudo bem, obrigado. E a gente preparou dois fluxos assim. Flávio, por favor, entra na interface, por favor, que eu precisaria que você visse. Ele está logando ali? Tá logando na interface, ele é 100% web, tá, pessoal? Então você pode acessar ele via navegador, usando os navegadores que são os navegadores efetivamente em linha, tá? Lembrando que o Internet Explorer não é um navegador em linha, Acabou mas de ele morrer, né? funciona. Ele acabou de ser descontinuado, acabou não, né? Faz um ano e Ele meio, mais vinha, ou ele vinha menos. nesse processo, mas parece que A colocaram a morte dele. vulnerabilidade é muito grande, né? Então, quando você usa produtos que exigem o Internet Explorer, você se coloca numa posição altamente vulnerável. Ele funciona, mas a gente não recomenda, tá? Bom, o Flávio acessou a interface do Skillshare e a gente tem dois tipos de usuários aqui, tá? Primeiro, ele acessou com o usuário admin, que vai montar esses fluxos, né? Então, vocês estão ali vendo o workflow. Flávio, a gente escolheu dois, né? Um que a gente chama de autoclassificação de documentos e o outro que a gente chama de verificação, vamos chamar assim. Tem tantos outros ali, vocês podem ver que a gente tem uma lista grande ali de processos, que foram processos que nós desenhamos aqui para os nossos parceiros, tá? Alguns deles, a grande maioria está implementada, seja em órgão público, órgão privado, mas a gente escolheu esses dois aí. Primeiro, pode falar. Antes de você falar desse fluxo específico, é importante dizer que uma das coisas que a gente vem trabalhando forte é no desenvolvimento desses editais, criando o produto para vocês. Então, a gente está mostrando uma solução, nós estamos mostrando uma ferramenta, mas vejam, como o conceito de canivete suíço, de criar, imaginar, nós podemos desenhar esses TRs, criar esse tipo de documento, onde a gente vai ter o fluxo que foi ali desejado pelo órgão, pela instituição, pelo
viés particular ali para fazer a utilização da ferramenta. Então, entenda o que nós estamos mostrando uma solução. Aqui nós vamos mostrar agora, demonstrar umas coisas que já estão capsuladas, que já existem, que já estão em atuação, mas sempre lembrando que é possível criar. É possível desenvolver. Como que a gente vence esses órgãos públicos? Criando mecanismos diferentes, criando aplicações diferentes para isso. E eu acho que assim, nós temos um baita parceiro aqui que é a ACGI para poder fazer o desenvolvimento disso, poder fazer a criação. Por favor. Então, acho legal também completar o que o cara está falando, porque quando a gente fala de ajudar uma instituição privada ou pública, a gente não precisa efetivamente ter uma imaginação tão grande e prever todos os fluxos. O mais importante é prever um produto que te permita fazer isso durante toda a execução, durante todo o andamento do contrato, sem que você tenha custos adicionais durante esse processo para criar novos fluxos, né? Que o usuário ou o cliente seja elegido como uma pessoa que cuida disso, possa criar os seus fluxos e tirar suporte, efetivamente, não ter que pagar as horas para fazer isso, né? Pagar fluxos, pagar serviços adicionais. É claro que a gente sempre vai incentivar vocês a cobrarem serviço. Margens de produtos são diferentes de margens de serviço e, obviamente, o serviço é sempre muito mais bem-vindo porque é uma receita um pouco mais limpa para todo mundo. Então, a gente precisa incentivar vocês, mas nós damos o primeiro passo, tá? Coisas importantes que a gente vai ver aqui vocês vão perceber que o Sketchfab já tem um repositório dele interno, que não tem limitação de usuário, tá? Ele é simples, mas para quem está querendo começar a sua jornada cobrando escaneamento ou entregando alguma coisa para o seu cliente, isso pode ser um excelente caminho e já está no licenciamento. Outra coisa, a gente trabalhou no final do ano passado num projeto com a integração com o Tazi. Tazi é uma ferramenta médica que, segundo a própria Philips, que a gente teve contato, ela tem 95% de market share no Brasil, né, e está expandindo. Então, o ScanShare e um repositório um pouco mais avançado fizeram parte dessa implementação. Isso a gente não vai dar tempo de mostrar aqui, porque é uma solução um pouco maior, mas quem quiser, quem tiver interesse, fala com a gente mostra, tá? A gente vai ter nós vamos ter uma segunda live aí falando a respeito do Tazi, falando a respeito das integrações e soluções médicas, tá? Nós vamos publicar também um calendário de todas essas lives para vocês irem acompanhando os temas, verem o desenvolvimento disso. Então sempre fica aberto a possibilidade para a gente revisitar alguns temas com vocês em particular e também avançando em novos produtos, em novos sistemas. Por favor, Romão. Então vamos lá. Então, Vitor, sem mais delongas, vamos lá. Então a gente escolheu dois desses fluxos, né? Um deles da pré-classificação de documentos. Abre ele para a gente, Flavito, abre um pouquinho para ver como é que o pessoal vai ver isso acontecendo, tá? Lembrando, a gente está montando esse fluxo aqui, tá? O lado admin da coisa. Então, ali do lado esquerdo, e aí eu acho que alguns de vocês já podem ter visto algo muito similar, conceitualmente falando, né? Você tem a parte de entrada dos dados, onde a gente vai capturar os dados. Então, vocês vão ver as marcas ali dos equipamentos que tem embarcados e tantas outras formas de você ter a entrada desse documento para nós. Depois, descendo um pouquinho mais, Flavito, isso. A gente tem a parte de processamento disso, né? Então, barcodes, inclusive com QR codes, processamento da imagem em si, limpeza, de skill, de speckle, coisas básicas desse jeito, mas também bem avançadas existem como transformação desse documento, como melhoria da imagem. A gente teve alguns processos onde a gente precisou efetivamente melhorar a imagem antes, né, quando ela chega. Por quê? Porque às vezes ele está numa loja, uma loja no shopping, eu preciso escanear em 200 dpi por conta do tamanho do arquivo. Então, eu preciso comprimir, mas quando chega, eu preciso melhorar essa imagem sem ninguém pôr a mão. Então, o ScanShare tem essa capacidade que é bem legal e funciona muito bem. Um pouquinho mais abaixo, a gente tem os gatilhos, que a gente chama, né? São os triggers. São os gatilhos que, além de tudo aquilo que ele já pode fazer, é possível que você crie scripts ou fazer divisões do seu fluxo de acordo com o comportamento dele. E, por fim, não menos importante, aonde a gente vai gravar, né? Onde vai entregar esse tipo de coisa. Então, existem aí mais de 50 ferramentas de mercado que já têm conectores para o ScanShare. E aí, óbvio, banco de dados, sistemas de Windows, o próprio repositório interno dele, algumas ferramentas mais modernas, como Evernote, e assim por diante. E protocolos de saúde, como a gente falou, né? IPA e o HL7, tanto na entrada quanto na saída. Tá bom, pessoal? Então, a gente usou... Pode subir, Flávio, pode subir. A gente usou aqui a entrada, se vocês olharem ali o primeiro item, né? Usamos a entrada como uma pasta.
por exemplo, um equipamento que não é embarcado. A gente quer muito reforçar isso com vocês, né? Se eu fizer um scan to folder, eu vou conseguir começar um processo. Eu consigo dar o label para o usuário ter uma experiência positiva lá no equipamento, mas ele não tem nada embarcado, eu vou receber, seja lá o que ele me entrega, TIFF, JPEG, um PDF que é imagem e etc. Quer falar alguma coisa? É importante a gente desenhar. Aqui nesse começo, você está dizendo que de repente com um scanner de mesa, alguma coisa que a gente tenha lá, Sim. que está esquecido. Porque esse cara hoje ele está preocupado em alugar ali a multifuncional, etc. Voltou esse equipamento do cliente. Então a gente está dizendo que um equipamento que, em teoria, na revenda, está sem uso, está lá. A gente pode adquirir um licenciamento e criar uma inteligência no que a gente vai fazer. Partindo do Fusquinha, vamos dizer assim, aquele Fusquinha que estava lá encostado. Se você lembrar bem, a gente teve um projeto aqui com vocês nesse sentido. O cara tinha um equipamento, não sei se eu devo falar a marca ou não. Não, Pode pode falar, não mas- tem mas- problema. Tinha uma Ricoh ainda sem aqueles painéis Android, aquele Java mais anterior. Estava parada e ele precisava fazer receita com aquele equipamento. E a gente colocou para ele fazer receita e ele está fazendo receita com aquele equipamento. Então, ele transformou, ele estava com um equipamento um pouco mais parado, que servia de backup, que de repente não rendia para ele, ainda tinha lenha para queimar, porque é um equipamento robusto. É um ativo, né? É um Tá lá. ativo e ele poderia fazer. Então, a experiência do usuário ficou positiva e ele começou a fazer receita de scanner e receita até de impressão pré-paga em alguns casos. Então, é um cliente, né, já existente aqui na Catum e que teve esse tipo de experiência, tá? Então, quer comentar mais alguma Não, coisa? é isso. Então, tá. É a gente imaginar que, às vezes, aquela coisa, vamos falar assim, a sessão desapega. Às vezes, aquela coisa que está ali no nosso cantinho, largada, e etc., dentro da revenda, é um ativo. A empresa comprou aquilo em algum momento, aí terminou um contrato que ela tinha específico para alguma coisa, voltou. A gente está falando aqui de pegar aquele equipamento, você não vai precisar fazer um reinvestimento. É isso aí. Você vai pegar aquele cara, vai trabalhar com um tipo de licenciamento que a gente vai montar aqui, desenvolver o fluxo com vocês, ou etc., e vamos colocar ele de novo para rodar. Vamos ganhar dinheiro de novo com esse equipamento paradinho. Uma coisa importante que eu quero falar também é a parte de serviço. Não necessariamente você precisa contratar o nosso serviço. Se você quiser, tiver engajamento para aprender, Sim. a gente treina vocês e vocês fazem. Isso é Tá? importante. Então, a gente quer dar o primeiro passo para que vocês gerem essa receita, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o Flávio colocou ali o folder, né, que a gente fez questão para que você dê essa sobrevida para os equipamentos que de repente não dá para embarcar. Nessa que eu comentei até daria, mas a gente resolveu não embarcar Sim. por motivos X, né? Não é custo. Depois o Flávio faz uma imagem, né, um processamento dessa imagem ali no segundo passo. Faz a identificação, efetivamente, daquelas imagens. No terceiro passo, ele começa a classificar esses documentos, tá? Então, neste processo aqui, classificou. Eu consegui identificar esse documento, eu vou gravar ali indo reto, né? Indo reto ali no processo, eu vou gravar numa pasta do Windows. Eu tenho algumas. Hoje, mas eu não consegui identificar no segundo passo ali abaixo, né, na linha de baixo. Ele fez mais uma validação, conseguiu identificar aquele tipo, vai para a pasta Windows também. Não conseguiu, ele vai, se vocês verem, tem uma parte que está apagada, né, se vocês puderem ver, essa parte está apagada a gente tinha feito isso, eu não preciso deletar o processo, ou seja, todas as tentativas que a gente faz de entregar o processo com qualidade, eles podem ficar ali. O que a gente fez, a gente desativou aquela linha, né, desativamos aquele entrega no Windows que está ali mais apagado, e ativamos uma entrega dentro do repositório do próprio Scanshare, tá? Então, Flávio, vamos fazer na prática para a galera ver isso acontecendo? Abre aí para a gente as suas pastas aí para mostrar um pouco para eles. Isso é legal que você vai mostrar agora a coisa acontecendo. A gente Isso. fala de muito iconezinho, de indo para cá, indo para lá, colocando a inteligência. Vamos Ó, demonstrar ali. Aumenta um pouquinho, Flávio, para a gente poder ver melhor, quem não estiver vendo, tá? Então, tem os documentos. A pasta de entrada que o Flávio vai colocar ali, que está vazia, essa que ele está mexendo agora, ela está vazia. Então, você imagina que o seu equipamento, sem embarcado, né, que é um equipamento um pouco mais antigo, com o scan to folder, vai jogar o documento dentro dessa pasta que está aí. Então, Flávio, mostra para a gente. Vamos colocar lá, pega os documentos de exemplo. Tá abrindo todas as telas ali para a gente poder mostrar o esquema. Pega o primeiro só, tá? Pode colar na pasta de entrada. Então, a gente está imaginando aqui, simulando, que é um equipamento que não tem embarcado. Os embarcados podem passar pelo mesmo processo, tá? Ele colocou lá. Isso já começou a gerar um processamento, veja, já criou algumas coisas, etc. Isso já começou a ser feito e ele vai identificar se aquilo, se ele é um documento conhecido ou não é conhecido.
Olha lá, identificou, Flávio, criou-se um novo documento aí nessa pasta de saída, ou seja, foi o documento identificado, né? Mostra para a gente a data e a hora para a gente ver que a gente não colou. É. Isso. É importante dizer que, vamos dizer assim, a gente saiu do zero, pegamos o scanner de mesa ali, passamos o documento. Uma vez que ele caiu dentro da pasta, a pasta falou: opa, isso daqui está vindo, o que será? É uma prova? Isso daqui é um gabarito? Abre ele para a gente, O Flávio. Abre o documento aí para a o que gente. será que é isso daqui? E lá na frente ele faz o processamento. Então a gente tem uma nota fiscal, é isso? Não, não. É um requerimento, né? Uma Um folha de requerimento. requisição. Vai ter o logo ali, não tem problema. Não tem problema, Fabrício, fica tranquilo, tá? Então, é um requerimento que ele identificou e jogou no lugar certo, entregou no lugar certo. Seja na pasta do Windows, seja num daqueles 50 sistemas que tem ali, seja no próprio repositório do Scanshare, seja no nosso próprio repositório, que é o CDI Digital Workplace, ou o Catum BI, que também existe. Então, isso tudo pode fazer dessa forma. Poxa, mas e se eu não identificar? Então, Flávio, vamos usar um documento que ele não vai identificar e já mostrar o repositório do Scanshare. Abre as pastas de novo, o pessoal vê isso acontecendo. Quantos documentos você tem nessa pasta aí? São 5, 6, né? Por aí. Olha lá, nós temos a pasta de entrada, então vamos pegar um documento que ele não vai reconhecer, ele vai jogar no repositório do Scanshare e a gente pode receber um alerta por e-mail, a gente pode receber um alerta até pelo WhatsApp. Tem Isso, casos isso que é querem, né? importante porque todo o conceito que a gente vai passar aqui, quando a gente passa uma solução, um software, ou a gente cria uma estratégia, nós não podemos trabalhar para o software. Nós não podemos trabalhar para a solução. Tem que ser o contrário. A solução ela tem que trabalhar para nós. Ela tem que identificar que alguma coisa não aconteceu, que alguma coisa precisa ainda acontecer ou que houve uma falha naquele processo. Porque veja, em tudo que a gente trabalha na questão do MPS, que tange MPS, se parou o equipamento ou se não aconteceu o que deveria, a gente está perdendo dinheiro, não está funcionando, não foi para frente, então aquele fluxo não funcionou. É importante que a solução trabalhe para nós. Não é só isso, né? A gente fala, quando você começa, a gente tem, pelo menos eu imagino, que muitos que possam estar aqui têm uma certa frustração em relação a projetos de documentos. Então, quando você começa a ter problemas ou não se comportar, mas isso não dá, isso acaba frustrando muito até você, parceiro, né? E isso faz com que você perca a fé nisso. Mas é por isso que a gente está aqui. Vamos lá. Lavito, você fez isso, né? Então, o documento está sendo processado agora, ele não vai cair na pasta que vocês vão ver, ele não vai aumentar a quantidade de arquivos porque ele não efetivamente vai reconhecê-lo. Então, vamos receber um alerta, como eu disse, a gente hoje tem alertas por e-mail e alertas até pelo WhatsApp, se a empresa for um pouco mais, né, eu vou chamar de moderna ou para frentex. É uma empresa que já entrou no 4.0 ali, né? A gente E aí fala da acaba tecnologia usando das coisas. Exato. bastante o WhatsApp, a gente usa muito, né? Hoje, Ô, Romão, efetivamente, é um meio de comunicação válido. esse Então, mostra lá documento pra foi gente, pro Flavito, eu vi que repositório saiu. agora. Documento. Eu vou Flavito, acessar lá o repositório. fecha um pouquinho o seu microfone, Flavito, por favor. Agora, o documento ele não entrou ali, mas ele já saiu, já foi processado. Flávio deve ter recebido os alertas. Abre lá pra gente o repositório do Scanshare, Flávio. Qual que é a vantagem, tá, pessoal? Enquanto o Flávio está mostrando aí, ó, vejam que o link é o mesmo, ele está como admin nesse momento, ele simplesmente vai logar como usuário. Então, você não tem que ter links separados, você não tem que ter nada muito. É o seu login de usuário que vai dizer o que você pode ou não fazer. Então, você pode simplesmente ser um verificador, um validador, alguém que vai acessar o documento para buscar ele, para compartilhar ele, ou uma pessoa que pode efetivamente, além disso, desenhar também os fluxos, tá? É, ali uma pastinha que a gente criou. Muda só a visualização ali para o pessoal ver, Flavito. Tem o PDF, claro, tem uma outra forma de visualizar, como lista. Então, isso acaba deixando você mais à vontade, tá? Tá aí o documento. Olha lá, clica nele aí, vamos ver. Algumas informações. Uma parte importante, aí ó, ele não só vai abrir o preview, mas como alguns metadados ali ao lado. Isso aí é um gabarito, por exemplo, que a gente fez de OMR. Então, tá ali. Ele consegue até colocar novas informações. Esse, inclusive, é o nosso próximo fluxo. Acontece bastante, né? Canhotos de nota fiscal, com ou sem código de barras, uma série de coisas que podem ou não existir ou serem reconhecidas. A gente usa muito QR Codes, né? QR Codes a gente usa em muitas das nossas soluções para que a gente possa ter mais certezas na hora de ler o OCR, por melhor que ele seja, a gente tem níveis de até 97% de acerto. O barcode ou o QR Code te leva a 100% sempre. Então, a gente sempre acaba usando, porque não é um problema, né, usar a inserção de QR Codes dinâmicos nos documentos e ajuda muito na hora de fazer a leitura, tá? Flavito, vamos lá
vamos fazer aquele teste de verificação, tá? É o último, gente. A gente vai mostrar. Então, quando eu tô mostrando só que ele foi para lá para a gente poder fazer alguma ação. Qual seria essa ação? A gente tem um que faz essa validação, ou seja, não reconheci, não tava um código de barras. A gente fez com código de barras. O código de barras não estava naquele documento, ou não li por algum motivo, não consegui, estava muito amassado, muito rasgado, muito apagado. O que é que eu faço com isso? O que é que eu faço? Eu vou descartar, o processo vai ficar falho. Então, não. A gente pode até executar ele, tá, Flávio? Não precisa nem. Pode já executar, mas tudo bem. Vai lá. Então, ali, ó, ele tá fazendo a validação do barcode. Tem o barcode? Legal, ele vai gravar. Não tem o barcode? Vai ter que ir para um operador ou para alguém, uma pessoa, fazer uma inserção, né? Fazer uma inserção Alguém manual. vai ter que ver o que está acontecendo, né? O Exatamente. documento não entrou. Então, o Flávio vai mostrar ali, ó. Deixa só um pouquinho maior, Flávio, ó, os folders, porque tá muito pequenininho, tá? Só aumenta um pouquinho a janela. Tá aumentando aqui? Só um minutinho. Beleza. Flavito tá operando aí as nossas pastas. E legal. Pessoal, deixa eu aproveitar enquanto ele está abrindo as janelas. A ideia aqui é a gente ter uma live rápida. Nós vamos mostrar aqui esse último fluxo e vamos encerrar às 10h30, mas eu convido vocês a permanecerem, tá? A gente vai fazer um corte disso daqui para se tornar um vídeo no YouTube, bacana, com esse conteúdo, com o fluxo, mas aí a gente fica para responder perguntas e fazer outras coisas, tá? Então vamos seguir aqui com o fluxo e aí a gente depois faz o encerramento e continua para a gente poder fazer as perguntas e todas as coisas que tenho aí. Legal. Então, tá lá, a mesma coisa, o Flávio colou ali, vai processando, e isso vai cair lá para o módulo que a gente chama de validação, né, de verificação, ou seja, não consegui, não tenho, não identifiquei alguma informação. A gente colocou o código base para ficar mais fácil de vocês entenderem aqui, mas normalmente isso é usado no OCR, né? Não consegui identificar uma informação completa, eu esperava 12 caracteres, veio 11, ou então eu esperava um número, veio uma letra. Isso acontece muito quando a gente está falando de, por exemplo, OCR muito apertadinho, tiver um projeto de multas assim, a letra I, ela pode ser o número 1, a letra 1 o número 1 pode ser uma letra I, uma letra L. Então, para que vocês entendam como o OCR pode trabalhar, a gente acaba fazendo esse teste mais com o código de barras. Então, o Flávio está na tela, está projetando para vocês como é que isso está se comportando. O Flávio já terminou, está processando. Assim que ele terminar, ele vai acessar o nosso módulo de verificação. Vamos lá. Flávio, já pode ir para o módulo de verificação assim que você precisar, tá? Tá mudando ali, né? Ele vai entrar agora como uma pessoa que vai fazer essa validação, tá? Bom, nosso back-office mostrou pra gente aqui, eu vou falar, mas acho que é melhor que eu fale. Não, não. Tá pedindo aqui para a gente dar uma olhada e dar uma atenção no nosso calendário de lives, tudo que a gente vai ter ao longo do ano aí. Nós temos planejados já 8 lives ao longo do ano, sempre uma live às sextas-feiras aí, quase na última, no começo da live. E nós temos 2 eventos presenciais. Estes eventos presenciais, nós vamos fazer um Summit 360, onde nós trazemos todos os parceiros, nossas soluções, tudo que foi desenvolvido ao longo do ano para que vocês possam vir até aqui fazer a degustação. Vou dar um spoiler, tá? A gente vai ter a FESPA agora, a gente está pretendendo trazer também muitos dos parceiros, quem está aí acompanhando o vídeo, vai poder vir aqui até a Catum para que a gente possa demonstrar algumas coisas que vocês estão vendo. Eu sei que o recurso às vezes fica um pouco limitado, né, nessa questão de live, da gente conseguir visualizar, mas nós temos a possibilidade de apresentar pessoalmente, de montar o fluxo. O Flávio já conseguiu abrir ali a visualização. Isso. Então, olha lá. Vejam que, nesse caso, a gente está esperando o documento com barcode. Flávio, mostra para a gente o documento com barcode, para isso ficar efetivamente visualmente fácil para quem está nos assistindo poder entender melhor, tá? Então, ó, esse é um documento que tem um barcode ali, ó. Então, se ele reconhece o barcode, maravilha, show de bola. Se o documento vem sem, a gente fez de propósito, né? Nós tiramos esse barcode ali. Se ele vem sem, o que é que eu faço? Então, vai para o módulo de verificação, vocês viram que é o app, a gente vai pegar a informação, vai digitar ali nesse campo, pode ser podem ser vários campos, né? Isso depende muito do fluxo e do tipo do documento do cliente. Digitou o campo, dá o OK, ele vai aprender, você pode ter vários operadores, inclusive, para fazer isso, ele vai aprender, algumas vezes ele pode fazer isso sozinho, inclusive.
tá? Mas é importante ter uma pessoa fazendo isso algumas vezes para que ele tenha níveis de confiança de qual informação ele está buscando. Flavito, pode dar o ok? Gravou, o fluxo acabou, né? Esse daí, o fluxo acabou. Ou seja, se eu reconheci com barcode, tá ok. Se eu não reconheci com barcode, vai para o módulo de verificação. Um operador, alguém, ou alguns operadores, né, algumas pessoas podem fazer essa inserção de informação que não foi capturada adequadamente. Pessoal, nossos dois objetivos aqui, está chegando ao fim, nossos dois objetivos eram os dois, né? Mostrar que a gente pode dar sobrevida nos equipamentos, que vocês podem ter receita adicional e não é custo. Não olhem para a gente como custo. Olhem para esse tipo de solução como um potencial fonte de receita. É oportunidade, né? É a gente aproveitar o que está lá naquele canto do desapego, que está lá encostado lá na revenda e pensar que a gente pode dar uma sobrevida para ela. Porque, veja, você já investiu no equipamento. Vamos criar ali uma possibilidade desse equipamento voltar a render, ele poder ir para o mercado de novo, né? Então é muito interessante a gente falar disso, até ecoa mundialmente, a gente tem recursos limitados, então é importante falar disso, da gente conseguir reciclar a tecnologia, da gente conseguir revalidar isso. Pessoal, nós chegamos aqui à nossa meia hora de apresentação. Eu gostaria de agradecer a Obrigado, todos vocês. Flavito! Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, que acompanharam a live desse canal. Nós estamos começando, então peço para que vocês se inscrevam, dê like no nosso vídeo. Nós vamos subir essa live logo mais aí e nós mandamos no chat um formulário para todos aqueles que ficaram interessados na solução, para que possam entrar em contato, que a gente possa fazer esse acompanhamento com vocês, descobrir qual solução nós podemos construir junto. Romão, muito obrigado. Fico muito grato mais uma vez de ter aqui você presente, da gente conseguir fazer isso. Muito obrigado, pessoal. Gente, obrigado de novo, à disposição. Todos aqueles fluxos ou coisas que a gente falou aqui. O Cauã, a Thaís, eu, Flávio, Danilo, todo mundo envolvido na operação. Estamos sempre à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, tá bom? Obrigado, bom carnaval, boa sexta a todos.